Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que bom! Nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisãozinha, ok? Então, vamos acompanhar a professora e vamos agora revisar um pouquinho, ok? De alguns períodos que nós já trabalhamos. Então, vamos lá? Vamos revisar, então, os períodos literários que fizeram, então, a diferença no nosso estudo desse bimestre, que foi o barroco. Aí você tem muito claro e o escuro, você tem meio conflito entre o divino e o profano, você tem muito ouro nas catedrais, você tem muito a mistura das formas greco-romanas nas esculturas, ok? E agora você tem depois o arcadismo, onde as cidades cresceram demais e as pessoas agora sentem a necessidade de voltar a entrar em contato com a natureza para se reconectar, né? Então, o lema é aproveitar o dia, né? Carpe diem, fugere urbem, fuja dos grandes centros, venha para o campo. E vamos analisar um pouquinho do Guarani, que é o seu paradidático, ok? Então, vamos analisar algumas questões envolvendo esses períodos. Alteia, aquele pastor amante que nas úmidas ribeiras desse cristalino rio guiava as brancas ovelhas, aquele que muitas vezes, afinando a doce avena, parou as ligeiras águas, moveu as bárbaras penhas, sobre uma rocha sentado, caladamente se queixa, que para formar as vozes teme coar, as perceba. Trechos do poema, então, de Cláudio Manuel da Costa, uma arca de do período. Algumas características não se destacam no arcadismo, como a sonoridade dos versos e a referência ao ambiente bucólico e pastoril, ok? Agora nós lemos o poema. Agora, a única alternativa que passa essa sensação de amenidade e equilíbrio que advém do cenário descrito no poema seria a letra A, úmidas ribeiras, brancas ovelhas, da B, ou sobre uma rocha sentado, da C, ou cristalinos rios. Você já sabe, já pensou, já percebeu? Então, você marcaria o quê? Sobre uma rocha sentado, ok? Vamos à próxima questão. Leia o soneto de novo, de Cláudio Manuel da Costa, e de acordo com as características gerais do arcadismo, marca a alternativa coerente. Se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações, províncias, mundos e gente, sem frio, calmo e chuvas inclementes, passo verão, outono, estio, inverno, nem por isso trocar o abrigo terno desta choça em que vivo com as enchentes, dessa grande fortuna às presentes, tem as paixões desse tormento eterno. Adorar as traições, amar o engano, ouvir dos lastimosos o gemido, passar aflito o dia, o mês e o ano, seja embora o prazer que a meu ouvido soa melhor a voz do desengano, que da torpe lisonja o infame ruído. Cláudio Manuel da Costa. Agora vamos ver aqui, né, a alternativa, então, que faz uma leitura correta do poema. Vamos ver qual será. Vamos ver se é a primeira. O eu lírico vive no campo, se demonstra tentado a uma vida de luxo na cidade, como se pode observar no verso, tem as paixões desse tormento eterno. Ok? Será que é aí? Ou será que é a B? O conflito entre cidade e campo presente no poema reflete a insatisfação dos poetas, ilustrado da Arcádia brasileira, que, descontentes com a vida urbana colonial, almejavam a vida campestre. C. Observa-se no poema a dicotomia entre campo e cidade, em que a cidade urbana é vista de forma negativa, enquanto a campestre de forma idílica e bucólica. Ou seria a letra D, a visão negativa da vida pastoril presente no verso passar aflito o dia, o mês e o ano, é um reflexo da filosofia de Rousseau no arcadismo, que entendia a razão como bem interior do homem. Ou seria E, pode-se dizer que o poema é um exemplo atípico da influência do barroco na poesia árcade brasileira, considerando o paradoxo presente no verso, sem frio, calmo e chuvas inclementes. Você leu? Prestou atenção? Você marcaria, então, a letra C. Percebe-se o que é essa dicotomia entre campo e cidade, né? Em que a vida urbana é vista de uma forma negativa. É a campestre, então, ela é mais idílica e bucólica. Vamos agora a mais uma questão. Pela cena, você já percebeu que nós mudamos de período, então. Estamos agora num período onde o ouro, claro e escuro se sobrepõem bastante, ok? As criações literárias
como um todo da linguagem são contextualizadas. Assim, essas criações transparecem marcas de seu tempo e da cultura dos grupos que representam. Podem ser, desse modo, indícios do que viveram os povos em diferentes momentos de sua história. Qual você marcaria? Então, vamos ver a primeira aqui. Não é por acaso, portanto, que o barroco é representativo dos conflitos da época, os quais revelavam as tensões entre os valores mundanos e aqueles espirituais. Sua expressão linguística é, em geral, marcada por antíteses e oposições, ok? O romantismo é testemunho do movimento nacionalista com a pretensão de exaltar a natureza e a autonomia do homem brasileiro. Gonçalves Dias é um dos romancistas de maior destaque na exaltação do indianismo. Certo isso? Ou será que é José de Alencar? O realismo é favorável à produção de romances cheios de idealizações da mulher e do homem nativo representado pelos povos indígenas. Você vê algum índio aqui? E realismo com índio, realismo tem a ver lá com romantismo, presta atenção. A poesia do parnasianismo, produzida no início do século XIX, tem como inspiração a literatura clássica, mas cultua o sentimentalismo e a liberdade da forma peculiares ao romantismo. Ou a letra I, o modernismo convive com uma tendência de libertação dos ideais estéticos europeus, embora ainda aborde o amor platônico, a religiosidade, o individualismo, a supremacia do português de Portugal, certo? Qual você marcaria aqui, então? Qual você conseguiria marcar? Você consegue? Pense bem, estamos falando de quê? Do barroco, ok? Ótimo. Questões fáceis, né? Tranquilas. Vamos à próxima? Considerando, então, o mais profícuo poeta do barroco brasileiro, Gregório de Matos criticou e satirizou tanto os fidalgos caramurus quanto os mestiços e as mulatas. No entanto, a sua obra poética não só se compõe de críticas e de sátiras, mas explora também temas como, vamos ver quais são, a devoção religiosa, a crítica ao papado, a fugacidade da vida, a crítica aos senhores de engenho. Ou a defesa de uma república federalista. Estão corretas apenas, acredito que você tirou de primeira a 5, né? 5 totalmente. Então, vamos ver. Qual dessas alternativas você marcaria? A que diz 1, 3 e 4? Ou a B que diz 2, 3 e 4? Ou a C, 1, 2 e 5? Ou a D, 1, 2 e 3? Ou a E, 2, 3 e 5? Vamos tirar as que tem 5, então descartamos. Será que fazia realmente uma devoção religiosa? Será que Gregório de Matos, considerado, né, o boca do inferno, né, o boca maldita, então, qual seria? Ah, muito bem. Agora vamos lembrar um pouquinho do nosso livro O Guarani, de José de Alencar. Quero lembrar a você que ele foi publicado como folhetim no primeiro momento, né? Mas depois ele passou a ser livro, lançado, então, no final de 1957. E aí você tem uma obra mostrando a primeira fase do modernismo brasileiro, conhecido como fase indianista. E aí nós temos José de Alencar, que a intenção dele era criar obras que mostrassem a realidade brasileira da sua época, exibindo que as belezas do Brasil e do povo que era o indígena. Alencar, ele contou através da história de amor do Peri e da Ceci, né? A Ceci uma branca e o Peri um indígena. Então, o tema dessa miscigenação entre o índio e o branco, ok? E o Guarani, ele pode ser considerado um romance histórico, uma vez que as personagens que estão na obra foram pessoas que realmente existiram, ok? Então, você tem uma obra bem interessante para ler, acredito que você está lendo, se não começou, vai começar a ler, mas também vai ouvir o áudio que a professora colocou na aula para que você possa ter mais uma noção do que passa nessa obra bem interessante que é ligada ao romantismo. Nós vamos trabalhar posteriormente, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos concluir a nossa aula. Acredito que você gostou bastante, você fez as questões, você lembrou do livro e agora você vai ficar feliz e contente que nós vamos nos falar na próxima aula, ok? Um beijo no seu coração e até breve.